As luzes estão prontas, é o estilo de vez. Olha bem, eu vou ter se ligado no B23. Olha, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, eu não sei. Estamos aqui para fazer a segunda parte da série de Cube Escape do Linkzinho. Dessa vez a gente vai ver as partes 3 e 4 do vídeo. Vamos nessa, parte 3. Catiluna tá nessa, eu chuto que o próximo vai ser com o Lifa. É, mano. Imagina que louco se você me seguisse no Twitter e no Instagram, né? Cara, que loucura, muito legal, né, amigo? Super Loucura, cara. Beleza, tá? Vai lá. Links seguindo, na descrição. Tá legal. Eu acho que eu tô Cupscape seguindo. parte 3. Ai, Selbit, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. É. Já tô seguindo. Olha que rapaz bonito nessa foto, cara. Na moral, olha que rapaz bonito nessa foto. Na moral, olha que rapaz bonito nessa foto. Da nossa teoria suprema remake da saga Cub Escape. Eu ia falar Cuphead. Cub Escape. Olha o corvo. Finalmente, nos encontramos, detetive. Quem é você? Você fez a escolha certa? Fiz? Fez mesmo. Eu saí. Você não pode escapar dos limites da sua mente ou das consequências das suas ações. Nem ela pode. Vem comigo. Ah, cara, Nos velho. vídeos a gente aprendeu um pouco mais sobre a história da saga Cubscape, uma franquia de jogos indie de enigma e mistério que foi lançada por uma empresa conhecida como Rust Lake. Essa história se iniciou em 1700 com a família Elander, uma família que vivia em um lago com poderes místicos, e desse lago toda uma história de gerações com um monte de mistérios se iniciaram, desde Sim. a família Elander até a família Vanderboom, até a criação de um elixir de imortalidade, até a criação de reencarnação humana e vários experimentos. Então, vocês já sabem como funciona, não é? As outras duas partes estão aí na descrição. Não Já vi, esquece de acabei de ver. assisti-las primeiro. E vambora. Antes de continuar, vou só responder uma dúvida que eu vi muita gente fazer nos últimos 2 vídeos, que foi por que os jogos não são explicados da forma como eles lançaram e tudo mais. Então isso Porque é ficaria mais legal. fácil, porque que eu só dou uma resumida nos jogos. E eu vou lembrar pra vocês que Cubscape ele foi lançado igualzinho Five Nights at Freddy. A sequência dos jogos não é a sequência de onde eles se passam dentro da história, entenderam? Tipo, o segundo jogo se passa depois do primeiro, etc, e aí o terceiro vem depois. Não é assim que funciona. Esses jogos são meio que tipo, o 7 vem antes do 2, que vem depois do 3. É toda uma bagunça, então eu tô tentando explicar de um jeito que a linha do tempo encaixe certinho, tá legal? Agora sim, vamos nessa. Malditos sejam os criadores de jogos que não sabem fazer uma linha do tempo fácil de entender. No episódio passado nós paramos exatamente aqui, no game das Portas Brancas, The White Door, um game onde o protagonista é Robert Hills. A gameplay do jogo já vai ser um pouco autoexplicativa, mas esse game aqui é o mais separado deles e o que menos tem história de fato. The White Door é um game que é muito mais feito para poder representar um sentimento do que realmente se autoconectar com outras partes desse universo. Afinal de contas, o jogo é feito para representar a depressão do personagem Bob. Afinal de contas, pelo que vocês viram nas outras duas partes, deu pra entender que ele conheceu a Laura Vanderboom, eles começaram a namorar, ele terminou com a namorada dele se matou, passou na televisão, ele foi preso, viu cenas de assassinato, tentou se matar algumas vezes e ainda por cima perdeu uma parte das suas memórias. A vida desse cara aqui é facilmente a pior de todas as dessa franquia. O game The White Door tem duração de apenas uma semana. Uma semana onde ele fica internado e um tratamento extensivo pra poder lidar com as suas perdas e tudo que tá acontecendo na vida dele. Esse tratamento vai evoluindo aos poucos até que ele percebe que ele não tá recuperando de fato memórias. Ele tá perdendo mais memórias com essa empresa The White Door aqui. Então, já fica uma coisa bem distinta pra vocês aqui. Dentro do jogo, nós descobrimos que essa empresa tá roubando memórias das pessoas. O que é minimamente interessante, não? A questão de fato aqui é que o personagem Dale em si, o que mais danificava ele não era não ter as memórias, e sim
ter as memórias. As memórias dele em relação a Laura eram o que causava a sua depressão. Então, conforme o jogo se passa, nós temos a opção de 2 finais dentro desse game aqui, do The White Door. Um desses finais é direcionado a ele não esquecer da sua namorada, da Laura Vanderboom. Ele só tenta fugir do hospital psiquiátrico e consegue no final, mas claramente ainda não curado de todos os seus problemas psicológicos. E o final verdadeiro é muito mais específico do que isso. Ele se rende ao tratamento e aos poucos vai começando a ver cada vez mais aquela espécie de forma corrompida que ele tem deles mesmo. Afinal de contas, ele não tinha se tornado totalmente ainda uma alma corrompida. Lembram? Ele tava meio que 50/50, então ele fica meio que alternando entre um e outro. Dá até pra ouvir uns diálogos bem loucos de quando ele vai fazer isso, com a alma obscura falando com ele, dizendo: "Tome meu lugar." Eu nem sabia que almas corrompidas falavam, então... tá aí uma curiosidade. Enfim, se vocês darem uma olhada nas imagens, vão perceber que todo The White Door é um jogo que realmente faz jus ao nome, não? O jogo é todo branco, justamente pra representar que o personagem não vê mais cor no mundo. Mas, se você fizer o final secreto, o que você precisa fazer é se esquecer da Laura Vanderboom. E conforme você vai se esquecendo dela, o mundo vai retomando a cor. Existem 2 finais. Um final deles mostra a cutscene exata onde ele conheceu a sua namorada. Ele encontra ela num parquinho, desenhando e tudo mais. Se a gente fizer o final secreto, ele se esquece dela, e a mesma cutscene no final acontece, mas ele não encontra ninguém no parquinho, como se ele realmente tivesse esquecido dela. Ele tira essas memórias e, por enquanto, não sabemos o que aconteceu com elas. Quem pegou essas memórias de fato? O que estão fazendo com essas memórias? Temos ali nossas dúvidas se não é uma empresa do Sr. Coruja feita para poder pegar memórias e alimentar o lago, mas por enquanto não temos nada que comprove isso. O que sabemos, no entanto, é que o Robert aparentemente se curou. Ele se curou, não lembra mais de nada e a vida dele só segue numa boa. Então meio que a história dele acaba aqui. Ok, tchau Robert, foi muito bom trabalhar com você nesse jogo aqui. Até a próxima. Vamos mudar de jogo novamente. E esse aqui, com certeza vai pegar o resto do vídeo inteiro, porque esse jogo aqui tem muita coisa pra poder falar. Cubscape The Cave. Tradução correta, óbvia, A Caverna. Esse é um dos únicos jogos da franquia que não tem exatamente o ano de forma mais especificada. A descrição do game diz que existe um cara velho que tá prestes a entrar em uma caverna num lugar estranho, mas a história do jogo é bem mais embaixo do que isso. A realidade é que o protagonista desse jogo aqui é o Sr. Corvo. Ele tá entrando em uma caverna próxima ao Lago Enferrujado. Possivelmente, de acordo com muitas teorias, essa é a caverna onde o Corvo e o irmão dele, Aldous e William Vanderboom, descobriram o Elixir de Imortalidade. Então esse lugar é um lugar minimamente importante pra franquia, não é mesmo? Inclusive, quando ele entra lá, o Sr. Coruja também tá lá dentro em uma forma humana e inclusive ele tá em uma roupa de mergulho super estranha e parece que eles estão mais fracos, não é? E mais velhos também. Dá uma olhada nas imagens do Sr. Corvo atualmente e do Sr. Coruja atualmente. Eles estão bem mais velhos do que quando eles começaram a tomar o Elixir de fato, o que nos dá nossas dúvidas se o Elixir de Imortalidade realmente te deixa imortal ou se ele meio que só vai retardando o seu envelhecimento. Afinal de contas, uma coisa que a gente descobre nesse jogo aqui é que eles precisam continuar tomando o Elixir para que eles possam continuar sendo híbridos imortais. Ambos estão mais velhos, então o Corvo tem uma tarefa muito óbvia dentro desse jogo aqui. Ele começa a realizar um monte de puzzles milenares muito esquisitos dentro desse lugar, até conseguir realmente extrair o Elixir de dentro daquela caverna. Ele extrai o Elixir, inclusive, das fezes de um cachorrinho que ele encontra ali. Das fezes de um cachorrinho. Entendi. Ok. Pra quem não sacou muito bem por que isso daí funcionou, é meio que esse cachorrinho aqui é o mesmo cachorrinho que aparece lá no Rust Lake Roots. Então, aparentemente, esse cachorro também é imortal. Não me pergunte como. De algum jeito esse cachorro é imortal e ele caga Elixir. Quem se importa com o Corvo e a Coruja quando esse cachorro aqui é a criatura mais poderosa do jogo? Quase 500 anos e ele nem envelheceu, holy fuck! Enfim, a primeira parte do The Cave é extremamente curta, a gente consegue extrair o Elixir e o Corvo e a Coruja voltam a se transformar. Mas é claro que isso ainda nos deixa dúvidas de o que o Coruja estava fazendo aqui e por que com uma roupa de mergulho. Vamos descobrir isso quando formos para Cubscape The Cave, parte 2. É uma espécie de segundo capítulo do jogo. Ele também é simples de explicar. O Coruja estava com essa roupa de mergulho porque ele estava precisando ir ao lago. Ir ao lago para recuperar 3 cubos que tem ali, que eles vão precisar para alguma coisa. Até agora os planos do Corvo e da Coruja ainda estão meio obscuros, mas já dá para entender que tem alguma coisa que eles querem em comum e por isso estão trabalhando juntos. O Coruja tá liberando, aparentemente, enquanto o Sr. Corvo obedece. Não sabemos o objetivo deles, mas sabemos que por enquanto o Sr. Corvo foi ordenado recuperar um cubo branco,
um cubo preto e um cubo azul. A razão do Senhor Coruja não ir recuperar ele mesmo, e eu acho que não ter conseguido ir recuperar ele mesmo, é porque o lago tá repleto de almas corrompidas da família Eylander. E se vocês se lembram bem, foi o Coruja que matou a galera da família Eylander, sim. então talvez eles estejam um pouco nervosos Furiosos, né? de estarem mortos. Corujão. A vida cobra, velho. Enfim, o Sr. Corvo consegue fazer isso com total mérito. De forma rápida, inclusive. Afinal de contas, era uma coisa perigosa de se fazer. Porém, o que mais nos chama a atenção aqui não é isso, mas sim o final desse capítulo. The Cave tem um dos finais mais reveladores de toda a franquia Cubscape. Dá uma olhada no que acontece logo em seguida. Eu vou ter que expandir o meu cérebro pra poder tentar explicar essa merda aqui. Tá legal, vamos nessa. O Corvo vai pro fundo do lago com um submarino logo depois de ter recuperado esses cubos, como se eles fossem ser importantes pra alguma coisa de fato. Quando ele chega no final, ele encontra uma sala branca, uma sala que possui uma máquina com 2 lados. Cada um desses lados tem um corpo de uma pessoa conectado ali. E um desses corpos conectados é o corpo morto da Laura Vanderboom, ou seja, é a Laura Vanderboom, que a gente sabe que o corpo dela meio que tinha desaparecido quando ela virou uma alma corrompida. Aparentemente eles deram um jeito de capturar ela e colocar ela aqui. E outro dos corpos é o investigador que a gente tava acompanhando na parte 2, Dale Vandermeer, também tá preso aqui. E pelo que vocês se lembram, até onde a gente foi na linha do tempo, Dale meio que tinha descido um elevador. E essa sala aqui realmente contém um elevador, então aparentemente esse jogo aqui se passa logo depois do game Cubscape The Mill e do game Caso 23. Tá. Beleza. E o que acontece no final desse capítulo é realmente muito estranho, porque faz parecer que o Corvo e a Coruja já tinham tudo planejado para que eles tivessem exatamente esse cenário. O Corvo deixa os dois presos nessa espécie de máquina que parece estar fazendo uma pequena fusão entre um e outro. O próprio Dale Vandermeer começa a dar umas glitchadas, então ele parece estar se tornando uma alma corrompida e parece ao mesmo tempo não estar se tornando uma alma corrompida. E a gente sabe que a Laura é um personagem importante, afinal de contas ela é a reencarnação do William Vanderboom. Porque o que acontece depois, em seguida, é exatamente isso. O Corvo parece conseguir sintetizar alguma coisa tentando fundir os dois. Eles não são exatamente fundidos, mas parecem ser bem danificados. Mas o que acontece de fato é que ele consegue sintetizar um novo tipo de cubo, nunca antes visto. Ô, caramba. Amarelo? Dourado. Aparece no centro da máquina. Só o que faltava também. Eu não sei nem o que o cubo azul faz agora, dourado agora. Merda, Ju. Só faltava essa agora. Se as pessoas não estavam entendendo antes, vão entender tudo agora, né? Só me faltava essa. E o que acontece depois realmente O cubo azul até que tá legalzinho de entender. Tá facinho de entender. Parece que isso realmente é um plano dos dois. O Corvo não só consegue um cubo dourado, ele sintetiza, pega esse cubo dourado pra ele, solta o Dale Vandermeer, mas não solta o corpo da Laura, aparentemente ela ainda tem alguma utilidade, deixa o corpo da Laura preso, ele entrega o cubo dourado pro Dale Vandermeer e solta ele no elevador. Ele começa a subir no elevador, e em uma cena que a gente pode comparar com a final do Rust Lake Hotel, podem perceber, ela é idêntica à cena do Rust Lake Hotel, uma tela de continua aparece, e é aqui que a gente aparentemente termina o Cubscape Caverna. Eu juro pra vocês, pode parecer que não, mas realmente tem muito sentido no que tá acontecendo aqui. Lembrem-se que o Rust Lake Hotel se passa lá atrás na linha do tempo. Ele é tipo o segundo jogo na linha do tempo, enquanto que o Cubscape Caverna é o último da linha do tempo até agora. Então, pelo menos até o momento, o que a gente pode ter em mente é que o Corvo e a Coruja estão tentando mudar o passado. Não sabemos exatamente porquê, talvez híbridos não possam de fato fazer isso, mas eles estão mandando outra pessoa fazer isso no lugar deles. E essa pessoa seria Dale Vandermeer, já que eles entregaram um cubo dourado pro Dale. A gente nem sabe o que esse cubo dourado faz, mas colocaram ele em um elevador que provavelmente vai levá-lo para Rust Lake Hotel, e ele vai começar aos poucos a alterar a linha do tempo para fazer exatamente o que o Corvo e a Coruja querem. Como eu acho que ele vai fazer isso? Bom, porque o que acabou de acontecer pode muito bem ser uma fusão. Eles fundiram a mente do William, a parte maligna da Laura Vanderboom, com o Dale. Então, com ele agora fundido e obedecendo às ordens do Coruja e do Corvo, ele vai tentar alterar a linha do tempo para finalmente concluir o plano do Corvo e da Coruja. Essa é a minha ideia do que tá acontecendo. Então o Dale tá meio malvado agora, né? Mas o que é esse plano deles? Isso vocês só vão descobrir mais pra frente, na parte final
da nossa jornada O Dale de tá meio- Cubscape. Tá com as vontades do Vanderboom lá. Caraca, live action. Fala, Dale. Alô? Detetive Vandermeer. Espero que esteja aproveitando a estadia. Mas quem é? Who's this? Onde eu tô? Where am I? Um lugar para descansar. Um lugar para esvaziar a mente. Refletir o passado e o futuro. Quê? Mas fica o aviso, detetive. Algumas pessoas acham esse lugar difícil de se sair. E ela está esperando. Caraca, velho, na moral, esse live action do negócio tá parecendo um filme mesmo, velho. Você é louco? Só vai ter isso até agora? Eu acho que só vai ter isso até agora. É. Então vamos então para a próxima parte. Parte 4, vamos lá. Alô, detetive Vandermeer. Espero que esteja aproveitando a estadia. Mas quem é? Onde eu tô? Um lugar para descansar. Um lugar para esvaziar a mente. Refletir o passado e o futuro. Quê? Mas fica o aviso, detetive. Algumas pessoas já acham esse Vandermeer. lugar difícil de se sair. E ela está esperando. Tudo começa em 1700, na Ilha Milenar do Paraíso, onde uma família, conhecida como família Eilander, possuía uma espécie de culto com sacrifícios para alimentar um lago com propriedades místicas. Desse lago, um elixir de imortalidade foi criado e bebido por uma pessoa conhecida como Jacob Eilander. Este veio a se tornar uma coruja, um híbrido com um ser humano, imortal e que abriu um hotel para alimentar esse lago. Como se de alguma forma ele tivesse sido fundido ao lago. Tá. Anos se passaram e dois irmãos chegaram muito tempo depois àquele local. William e Aldous Vanderboom recriaram o elixir, beberam o elixir. Um deles morreu. Aldous sobreviveu, se mutou e se tornou o Senhor Corvo. Porém, William Vanderboom morreu, renascendo anos depois por um ritual e ficando conhecido como Laura Vanderboom, que mais pra frente também veio a morrer e ser fundida com outro homem, um Dale investigador Vandermeer. conhecido como Dale Vandermeer. Esse investigador foi ao lago, descobriu muitas coisas, descobriu o passado de todos os últimos 10 jogos que a gente falou na parte 1, na parte 2 e na parte 3. E foi exatamente aqui que nós paramos. Hoje é o último passo da nossa jornada, jovens. Tá. Sejam muito mais que bem-vindos à última parte da história de Cubscape. Senta aí, vem comigo. Mas antes de começar, a gente vai dar uma paradinha pra poder falar sobre um jogo extra que eu só não ia citar aqui no canal. Existe esse outro game aqui da franquia conhecido como Cubscape Harvey's Box, e esse jogo aqui é minúsculo, tipo, tem 10 minutos de gameplay, e eu só não ia colocar ele porque ele não faz nenhuma diferença aqui. É um game que mostra o que aconteceu com Harvey depois que a Laura foi morta e capturada. O game todo é dele dentro de uma caixa tentando sair, mas aparentemente no final ele não conseguiu. Foi capturado e morto pela Laura Vanderboom. E como ele meio que não aparece muito mais na franquia, então a gente pode definir que foi só isso que aconteceu com ele. Ok, foi um final meio trágico, é uma pena. Realmente. F pelo papagaio, eu gostava dele. Mas a questão aqui é que em todos os outros vídeos da franquia Cubscape a gente falou sobre vários jogos, mas nesse aqui, pra finalizar, nós vamos falar sobre o melhor e mais bem feito deles, o Qual? último até o momento na linha do tempo. Nós vamos falar de Cubscape Paradoxo, começando pelo capítulo Paradoxo, 1. o nome já Esse é daquele capítulo jeito, né? Começa com uma narração. Onde eu estou? Eu já estive aqui antes. Ela tá aqui.
E nas mínimas piscadinhas de olho, dá pra ver a Laura aparecendo bem ao fundo na mente do Dale, confirmando a minha tese do vídeo aqui. E nas mínimas piscadinhas de olho, dá pra ver a Laura aparecendo bem ao fundo na mente do Dale, confirmando a minha tese do vídeo passado. Esse jogo se passa aparentemente logo depois do Cubscape Caverna, Tá. ou seja, logo depois do Dale Vandermeer conseguir aquele cubo dourado, ele acorda trancado em uma sala, e aparentemente sim, ele e Laura foram fundidos. Em certos momentos do jogo a gente pode ver que a Laura começa a aparecer no fundo. E esse jogo, paradoxo, pelo menos o capítulo 1, parece começar na mente do Dale ou alguma coisa do tipo. Ele tá trancado em uma sala que tem muitas informações. Você tem mapas que aparecem dentro do jogo que mostram todo o cenário, tem um monte de arquivos que mostram muita coisa importante e tem próprias anotações em si que ele faz sobre si mesmo. Ele diz, entre aspas, que o caso 23 é a chave para ele escapar daquilo. Ele precisa encontrar aquela mulher. Se ele conseguir encontrar ela, ele vai ter todas as respostas. Enfim, esse jogo é repleto de puzzles. Eu não vou ficar narrando todos eles aqui, mas alguns momentos valem a pena serem memoráveis. Tipo esse momento aqui. Channel 12. Ok, compreensível. Parece que agora ele é 3D. Parabéns. É muito estranho o fato de como você consegue então ver aqueles ele na vida da real, era e ele tem uma oficial. espécie de machucado na cabeça aqui. Não é mesmo? Um pouco mais pra frente, completando partes do puzzle, a gente vê que ele tá falando no telefone dentro dessa televisão. É como se tivesse um ele de outra realidade ali. A ideia do Cubscape Paradoxo é realmente isso. A gente tá vendo um Dale 2D e um Dale 3D. A gente não sabe exatamente se esse foi o efeito que o cubo dourado causou, mas talvez a gente descubra mais pra frente. O que a gente consegue entender por enquanto é que esse ele 3D tá falando com o Corvo no telefone. E isso também acontece com o ele 2D. Ele fala muito com o Corvo dentro do telefone. E, inclusive dentro dessa sala a gente encontra um monte de arquivos de ficheiro. Eles não são lá tão importantes, mas são a maior conexão com outros jogos que a gente tem. São arquivos aparentemente daquela central de saúde da Rusty Lake. E eles realmente têm informações sobre todos os personagens que já apareceram no jogo importantes até hoje. Todos, Aquela mulher que de apareceu todos do os lado. jogos. Ah. Caroline Eilander, Jacob Eilander, Aldous Vanderboom e até mesmo Van Gogh, que é tipo de um jogo de easter egg que meio que foi um artista que morreu em algum momento. Então, tipo, tem tudo. Esse jogo aqui tem muitos segredos escondidos. Inclusive, focado em arte alguns também, né? minutos Normal depois teria um artista ali. acontece isso aqui. Tá. Ok. Beleza. Minutos depois, isso aqui também acontece e a gente consegue mexer na cara da Laura ou alguma coisa do tipo. É muito estranho porque a gente sabe que a Laura e o Dale nesse ponto meio que se tornaram o mesmo personagem. Então é como se ele estivesse soldando ele mesmo e não a Laura. Não sabemos de certo o que tá acontecendo aqui. Ah, e uma coisa assim que só pra poder citar aqui no vídeo, alguns minutos depois a gente descobre que o papagaio tá vivo. Ok, podem remover todos os Fs que vocês tinham mandado antes pro papagaio. Eu sei que vocês flodaram meu chat aí. Tá bom, o papagaio ele só foi embora. Mas valeu. isso daqui é só uma parte mais ok do Cubscape Paradoxo. A melhor parte realmente começa agora, porque logo depois disso, nós finalmente conseguimos sair dali. Aparentemente era um quarto físico mesmo, aquele local. E logo a sair da sala... Tá aquela floresta lá. Ih, rapaz. Ah, a cera do corvo. Os caras botaram mesmo live action. Nos encontramos, detetive. Quem é você? Você fez a escolha certa? Fiz. Fez mesmo. Eu saí. Você não pode escapar dos limites da sua mente ou das consequências das suas ações. Nem ela pode. Nem ela. Tá. A gente vê que ele tá esperando pela gente. Ele mesmo. O Senhor Corvo. Ele realmente nos deu aquele cubo dourado há algum tempo atrás. Acordamos nessa sala, já fundidos com a Laura, e reencontramos ele aqui. E ele parece realmente agir como se tudo tivesse indo conforme os planos. Nesse ponto da história, a visão do Deus já tá um pouco obscura, como se ele tivesse aos poucos se tornando mesmo uma alma corrompida. E a gente consegue ver um monte de visões estranhas da Laura ao fundo. O Corvo dá um mapa pro Dale, perguntando pra ele se ele teria tomado a decisão certa, e deixa ele sair depois disso. O mesmo já tinha tomado um elixir vermelho nessa parte do capítulo, então parece que já tem sim algo acontecendo. Ele conseguiu alguns cubos dentro daquela sala,
sala e fez um elixir vermelho. Diferente do elixir de imortalidade, que era meio amarelo, tipo amarelo cor de mijo, tá ligado? E o que acontece logo após isso é essa cena aqui. Com o mapa, seguimos a sombra da Laura até finalmente chegar bem pertinho dela. Conseguimos rever a cena de morte que ela teve. A mesma cena de morte que a gente teve lá no passado, mas agora é diferente. É como se fosse uma morte realmente física. Uma alma corrompida vem e acaba com ela, soltando um cubo preto de memória. E quando pegamos esse cubo preto, como se o fato da gente estar fundido com a Laura alterasse em alguma coisa, novamente acordamos no mesmo lugar. Onde eu estou? Já estive aqui antes. A edição tá um pouquinho acelerada ou é impressão minha? Não, agora é um pouco diferente. Ficamos presos em um paradoxo. Enfim, logo depois disso começamos o capítulo 2 de Cubscape Paradoxo, que não tem muita diferença do primeiro capítulo no início. A gente acorda literalmente na mesma sala, no mesmo lugar, e a gente começa a fazer as mesmas coisas. As únicas coisas que são diferentes de fato são as chamadas de telefone. É como se o Corvo de uma certa forma soubesse que algo aconteceu com a gente. Acho que não são todos que estão em um paradoxo. Apenas o Dale tá preso de alguma forma até que ele tome uma seguinte decisão. E o capítulo continua idêntico de certa forma até que a gente chegue nesse ponto aqui. O Corvo aparece dentro da sala para conversar com Dale. Bem-vindo à sua mente presente. Obrigado por me ter como seu conselheiro. Vamos examinar como está o estado atual da sua mente. Tá. Mas primeiro, me faz um pouco de café. Nossa, seu folgado. Eu acho realmente icônico como, nesse segundo capítulo do Paradoxo, o Dale passa boa parte do capítulo mexendo, entre aspas, na própria mente. Tipo, de forma literal mesmo. Ele retira o próprio cérebro e fica colocando outros cérebros. O objetivo do capítulo 2 é ele pegar vários cérebros diferentes. Esses cérebros parecem levar ele pra outras realidades. Não me perguntem como isso tá acontecendo. Pode ser só uma forma de representar a habilidade que ele conseguiu com o cubo. Mas pelo menos a gente tinha acertado o fato de que ele consegue sim agora mexer no tempo. Ele começa a voltar e ir dentro do tempo. Ele volta pro seu aniversário de 9 anos em Cubscape Birthday. Apesar dele ainda estar naquela sala que a gente sabe que tá se passando paradoxo, é exatamente a mesma vibe. Os pais dele ali, tudo tá acontecendo exatamente da mesma forma. Ele também volta pra quando aceitou o caso 23, é exatamente a mesma sala com a mesma tonalidade amarela. E em algum momento ele consegue um terceiro cérebro. Ele possui um cérebro do presente. Ele também possui um cérebro do passado e ele consegue um cérebro do futuro, aparentemente. Ele realmente vai pro futuro. E lá ele encontra uma Laura velha que diz que ele realmente tá no futuro e que ele precisa fazer no presente o movimento correto. E aí meio que então cagou um até a deles ia edição do morrer resto. e o outro seria abençoado. Temos um monte que eu me perdi. de puzzles, Cadê? um monte deles. E em algum ponto, a gente meio que encontra, ou então um deles, aparentemente, ele realmente vai pro futuro. E lá, ele encontra uma Laura velha, que diz que ele realmente tá no futuro. E que ele precisa fazer no presente o movimento correto. Ou então um deles ia morrer e o outro seria abençoado. Temos um monte de puzzles, um monte deles. E em algum ponto, a gente meio que encontra um corpo muito semelhante ao do Sr. Coruja, mas, né, parece estar um pouco sem cabeça pro diálogo. Em algum ponto nós finalmente conseguimos. Finalizamos todos os puzzles e o corvo desapareceu. Mas agora, quem fica no seu lugar é o Sr. Coruja. Tá. E quando ele finalmente fala com Dale, nós comprovamos que eles já se encontraram alguma vez. Dale, nos encontramos de novo. Encontrar sua alma corrompida é o teste final. Me mostre meu passado. Nós usamos os mesmos cérebros que a gente conseguiu para poder colocar o cérebro do passado nele. Primeiramente mostramos a ele seu presente e conseguimos ver aquela versão careca dele que gera esse diálogo aí. Quando mostramos a ele seu passado, ele dá um diálogo pra gente dizendo que já foi humano e coisas muito clichês que a gente já decifrou dentro da teoria. Mas o que realmente importa pra gente é quando ele diz: me mostre meu futuro. E nós colocamos um cérebro do futuro nele. E dá pra ver que ele virou um peixe? What the fuck? O quê? Como assim ele virou um peixe? Hã? O diálogo dele dá a entender que ele não vai durar para sempre. Essa ideia dele ter virado um peixe pode ser simplesmente uma metáfora de alguma coisa que a gente só não captou ainda. Mas o diálogo dele mostra o que tá acontecendo. Meu tempo é limitado, Dale. Eu preciso de um sucessor. Um novo gerente do lago. Dale, continue sua jornada e enfrente sua alma corrompida.
A cada um desses diálogos nós conseguimos um cubo diferente. Um cubo que não é realmente um daqueles que a gente sabe, como dourado, azul, preto ou branco. São cubos reais, cubos de ferro. Esses cubos não parecem servir para alguma coisa, mas a gente tem uma máquina de sintetizar cubos, com a qual a gente já tinha feito um elixir antes dali. Dessa vez nós fazemos um outro elixir. Um elixir com os cubos que a coruja deu pra gente. E esse elixir transforma Dale em uma alma corrompida. É como se essa fusão que ele fez com a parte ruim do William finalmente tivesse completa. Nós podemos concluir isso pelas suas próximas ações, que ele toma logo em seguida. Ele sai novamente da sala, encontra o corvo, pega o mapa e começa a tomar o mesmo caminho que o final do capítulo 1. Mas ele começa a se direcionar para um lado diferente desse caminho. Inclusive, conforme a gente vai andando por aí, conseguimos ver várias visões diferentes de Dales diferentes. Conseguimos ver um Dale que tá metade possuído pela alma corrompida e metade livre. Talvez esse fosse a gente no capítulo 1. Conseguimos ver um Dale morto também. Vemos um Dale completamente tomado como alma corrompida. Vemos uma figura escura que tem a cabeça de um veado. E vemos ele próprio em si com a cabeça de um veado. Significando que talvez em alguma dessas realidades paralelas, algum desses paradoxos, ele realmente aceitou tomar o Elixir da Imortalidade e se tornar o sucessor do Coruja, alimentando o lago cada vez com mais almas para poder dar sequência à tarefa que o Coruja tem. Não sabemos ainda qual é, mas sabemos que é algo mais importante que ele. Pelo menos ele deixou isso a entender. Mas isso não é tudo. Nós seguimos essa sombra escura até chegarmos do outro lado do lago. O lado oposto ao que a gente tinha geral, o protagonista do jogo é realmente e quando nós chegamos, descobrimos que nós, Dale Vandermeer, como alma corrompida, foi ele que matou Laura Vanderboom. Claro, não foi ele que matou ela lá no jogo lá atrás no Cubscape Seasons, mas aqui foi ele que fez isso. E novamente, nós recuperamos um cubo preto e desse cubo, o paradoxo recomeça. Aquela ideia de que nós vimos vários Dales por aqui é que provavelmente ele continua preso até que ele consiga derrotar sua alma corrompida usando o poder do cubo dourado e provavelmente o resultado final que nós teremos disso é ele se tornando então o sucessor do Coruja. Mas o que ele quer fazer com o sucessor do Coruja? Por que o Coruja precisa de um sucessor? Eles não são ilimitados, eles não são imortais. Isso tudo, infelizmente, são perguntas que nós não temos resposta. Porque sinto muito pra vocês, mas é até aqui que a saga de Cubscape vem até agora. Eu imagino quanta gente deve estar muito nervosa porque eu fiz agora ele 4 partes edição, de boa. teoria e agora meio que acabou, mas ao mesmo tempo não acabou. Eu adoro suas edições, cara. Não dá dislike no vídeo, por favor. Bom, jovens, então é isso. Essa foi dá pra entender, não tá terminado ainda. Da saga de Cubscape. Se saiu mais alguma coisa, ele deve ter vídeo falando sobre isso. Vou dar uma pesquisa depois. Respostas a respeito dessa saga, mas é claro que a mesma ainda não acabou de lançar. Se vocês forem no canal da Rust Lake, nós temos um trailer de um novo jogo que vai lançar agora em 2021 e essa saga ainda tá longe de acabar, aparentemente. O protagonista desse novo jogo provavelmente é o Dale Vandermeer e vamos continuar na linha do tempo pra ver o que aconteceu com ele depois disso. As coisas vão começando a ficar cada vez mais claras, mas é claro, eu espero que pelo menos eu possa ter sido um pouco jogada muito boa, pra tornar essa saga um pouco mais viável pra cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente não vou conseguir jogar o jogo e entender a história, né? Mas se você mostrar pra mim, rapaz, eu adoraria conhecer mais da história. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Foi uma saga muito boa. Depois eu vou ter que dar uma olhada pra ver se tem mais conteúdo dele. Eu não sei se esse próximo jogo do Cubscape já saiu. Vou dar uma olhada no canal do Link depois se ele tem mais alguma coisa sobre o Cubscape. E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do linkzinho que tá aparecendo aqui do lado. Se inscreve no meu canal mesmo. E é isso aí. Falou.